Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sistema Pet. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste, né, no outro horário, né? Hoje o formato da live vai ser mais apresentação, então a gente não vai disponibilizar ela no podcast, mas a live vai ficar gravada aqui nos nossos canais, tanto no Facebook quanto no YouTube, tá? Então podem assistir quantas vezes quiser. Pessoal, hoje estamos com a primeira live promovida pelo Kennel Clube de Brasília. Logo, hoje a gente vai contar com o Luciano Nogueira, que é diretor financeiro do Kennel Clube, para abrilhantar e acompanhar a live conosco hoje aqui. Nós vamos falar aí do American Staff Bull, acho que falei certo, né? TRE, né? Ou nosso conhecido Amstaff. Para isso, vamos contar com o multipremiado aí, o criador Cláudio Camarilha, que irá destrinchar a raça para a gente aí. Boa noite a todos, deixa eu botar todo mundo em tela aqui. Olha só a classe do Cláudio aqui. Vamos lá. Isso. Boa noite. Deixa eu passar aqui a palavra para o Luciano, Cláudio, só para dar uma boa noite para todo mundo. Boa noite, Cláudio. Cláudio está pronto. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, né? Agradecer aí ao Eduardo essa oportunidade, essa parceria que a gente firmou com o Sistema Pet, aqui o Kennel Clube de Brasília. Eu acho que é a primeira vez, como ele bem colocou aí, realmente, que a gente organiza um evento nessa linha. A nossa ideia é organizar eventos todo mês. Durante o ano todo a gente vai ter aí eventos em parceria com o Sistema Pet, falando sobre raças e assuntos variados, desde de repente provas de trabalho, especificidades de algumas raças, enfim, a ideia é a gente trazer o público e contribuir de uma forma bem bacana com a sinofilia nacional. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Eduardo, como vai? Luciano, boa noite, meu amigo. É um prazer enorme a gente estar aqui, né, tendo essa oportunidade aqui de falar um pouco da nossa raça querida, né, o American Staffordshire Terrier. Beleza, Eduardo? E espero ter preparado aqui uma apresentação que vai tirar bastante dúvida aí da raça. A gente vê que nos grupos se fala muita coisa sobre a raça, né? E aí a gente tem a oportunidade hoje aí de, através de um material com um embasamento histórico, né, a gente poder desmistificar muita coisa sobre essa raça aí. Boa noite para todos que estão aí presentes, assistindo a nossa live, e espero que seja uma boa experiência para todos. Não, com certeza vai ser sim. Então, boa noite, André. Faltasse a primeira live, hein, André? Vou te puxar a orelha, hein? Mas não te preocupa, vai ter mais uma senha ao longo do ano aí para descontar. Boa noite, Mário, Marcelo, William, Luana, Antônio Costa, nosso membro aí, apoiador, Lara e o Guilherme, que já nos deram boa noite aqui. Então, vamos lá, né? A gente tem um cronograma aí para... Eu já vi a apresentação, tá bem legal, tá, pessoal? Então, a gente vai tentar interagir aí. Cláudio, a palavra tá contigo, vamos botar na tela aqui, preparar tudinho, vai ficar bonito para todo mundo. Pois o título, né, da apresentação é o Amstaff do Zero ao Infinito, que é uma referência ao livro, né, que a gente vem liberando aí, já está disponível na Amazon, alguns capítulos, né, a gente está liberando como micro e-book, e pelo fato do tempo, eu até mudei o título para o American Staffordshire Terrier, porque realmente a gente não vai poder falar tudo sobre a raça, algumas coisas a gente vai ter que deixar para uma próxima oportunidade ou para outra ocasião, mas a gente vai tentar falar tudo que se refere ao que a gente acha que realmente é importante e o que gera mais dúvida em relação à raça. Vamos lá. Primeiro passo. Ô, Cláudio, eu e o Luciano, a gente vai sair da tela, mas a gente está aqui. Luciano, Okay. Se quiser fazer alguma perguntinha, só me acena que a gente volta para a tela aqui, tá bom? Vou tentar aqui passar o slide aqui. Mais pouquinho. Fala que eu vou tirar uma você. Aí, show.
Beleza. Vamos lá. A origem da raça, né? Todos esses cães do grupo 3, né? A gente está falando do Terrier, são cães que derivam, principalmente os cães do tipo Bull, né? Que é classificado aí algumas raças como o Bull Terrier, o American Staffordshire Terrier e o Staffordshire Bull Terrier, que são raças diferentes, né? E hoje a gente tem o Mini Bull. Todos eles são originários desse cão aí do século XIX, né? Do início dos anos 1800, né? Que é o Bulldog inglês. Todo mundo vai notar que esse Bulldog inglês ele é bem diferente do Bulldog inglês que a gente tem atualmente, né? Isso devido à função dele, né? Esse cão ele foi projetado inicialmente para dominar touros, né? Ele é um cão que escava touros e ali através de uma mordida que a gente vai chamar de isca, né? Ele pinçava ali o nariz do touro e derrubava ele, né? E isso acabou se tornando um esporte popular na Inglaterra. Esses cães foram ali sendo aprimorados para isso. Eu sei que tem muita gente que, em alguns casos, fala, pô, o América veio do Bulldog, por isso às vezes ele vem com o rabo quebrado. Não, o rabo quebrado não é justificativa, porque o Bulldog que deu origem ao American Staffordshire é esse Bulldog com esse rabo longo aí, né? Até fino, parece um rabo de rato. E ele era um cão que, ao contrário do cão de hoje, ele tinha, sim, uma cauda bem longa e um cão bem atlético, né? Em 1835, esse esporte que era chamado de bullbiting, né, que era esse esporte com boi, que não era exclusivo dos cães, né? Eles colocavam também, nessa época, touros para brigar com ursos, né? Então, assim, esse bullbiting, ele foi proibido, tá? E, a partir daí, esse cão, esse bulldog inglês, que tinha praticamente que como exclusividade essa função, ele passa a não ser tão útil nessa função aí. Mas aí um gênio do mal, né? Algum criador, porque para fazer o mal tem sempre alguém com uma facilidade enorme de fazer isso, descobriu que eles podiam utilizar esses cães em outra função, né? Eles começaram a acorrentar, então, animais selvagens em piquetes, né? E levavam esses cães para lutar contra esses animais aí, colocavam ursos, né? Lobos, enfim, todo tipo de animal selvagem para continuar mantendo esse esporte aí sangrento que, na época, eu imagino aí que com 35 anos de prática era algo bem difícil de se parar de uma hora para outra, né? E o que aconteceu é que, no caso dessas lutas aí, muitas vezes eles utilizavam animais menores, né? No caso do guaxinim, era um animal que era pequeno, mas que tinha muita agilidade. Então, eles começaram a fazer cruzamento com esse bulldog a fim de conseguir mais agilidade e um comportamento mais bombástico. Então, esse gênio aí da criação, ele descobriu que tinha dois terriers que tinham essas características, né? Que na época era o White English Terrier e o Black and Tan Terrier, que são cães que não existem mais, né? São raças que não existem mais. E começaram a fazer esses cruzamentos aí. Acontece que esses cães eram muito brigões, né? Então, eu acredito que quando se soltava esses cães em matilha para poder fazer a função deles, que era aquela função de derrubar a presa ali, que estava acorrentada, esses cães acabavam brigando entre si, né? Tem que imaginar aí que para fazer uma prática dessa no meio de uma clareira em uma floresta, isso aí tinha uma logística muito difícil para a época, né? Não existiam carros, então esse transporte era feito em carroça, tinha que se caçar primeiro um animal para poder manter esse animal ali durante um período, cuidar dele, até reunir esses animais para poder fazer esse tipo de esporte. Então, eles entenderam ali que se os cães brigavam entre eles, por quê, né? Manter uma logística tão difícil e não fazer um esporte entre os próprios cães, né? Então, a partir daí, né, esse cruzamento resultou ao Bull and Terrier. Essa é uma foto que eu acho muito legal, é uma foto de 1863, né, que mostra um Bull and Terrier numa exposição de cães em Paris, no Bois de Boulogne, né?
E, bom, não era uma raça reconhecida ainda, mas a gente também não sabe como eram as regras dessas exposições da época, né? Então aí a gente tem aí uma característica aí de um cão bem atlético, com uma cabeça um pouco mais parecida com a cabeça do Bulldog, né? Aparentemente até com um pouco de prognatismo ali. E esses cães, eles acabaram sendo direcionados para os pits, né? O que eram os pits? Eram uma pequena arena, né? Isso era muito simples de se montar, feita de madeira, que era montada nos porões das fábricas e nos galpões, né? Naquela foto, um pouco antes, a gente vê que na Inglaterra, né, aquele esporte do bullfighting, ele era assistido ali pelo pessoal da aristocracia inglesa, né? E no caso dessas brigas de cães que já eram clandestinas nessa época, elas eram mais realizadas entre operários, né? Então por isso havia uma má reputação aí desse esporte. Esse cão, esse Bull Terrier, ele ganhou vários nomes, né? Entre eles o Half and Half, o Pit Dog, o Pitbull Terrier, não é erro de digitação, era assim que ele era chamado na Inglaterra, até o reconhecimento dele no clube inglês, em 1935, como Staffordshire Bull Terrier. Eu antecipei um pouquinho essa história aqui, porque ela fala de uma outra raça, né? Então o que a gente entende é que o Bull Terrier, na Inglaterra, ele seguiu esse caminho aí, que não é o caminho da raça que a gente está querendo expor aqui nessa apresentação. Então vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Em 1870, quando os imigrantes irlandeses e escoceses foram para a Inglaterra e levaram consigo, né, esses cães que faziam parte da cultura deles de combate. Entenda-se, né, que esses cães não eram reconhecidos, não tinham uma raça definida, então não havia um padrão de desenvolvimento, né, de criação. Então, esses cães, eles não tinham uma homogeneidade, né? Então, a gente não pode dizer que já havia uma raça, que a raça era aquela raça ali que era chamada de Bull Terrier. Na verdade, eles tinham vários nomes, né? No caso dos Estados Unidos, esse cão, ele chegou nos Estados Unidos com a função de lutar, tá? Esses imigrantes levaram o cão para ser um lutador. Isso tem que ficar bem claro. E nos Estados Unidos, eles foram rapidamente chamados de Pit Dog, Pit Bull Terrier, American Bull Terrier e Yankee Terrier. Tá? Deixa eu ver se eu estou indo muito rápido aqui, para a gente também não terminar a apresentação antes da hora. Então, os americanos, né, como é de costume, os americanos acharam que aquele cão precisava, dentro daquela função dele, de ser um cão maior. Né? Então, por seleção genética, por seleção morfológica, eles começaram a aumentar o tamanho daquele cão, que era o Bull Terrier, né, que a gente viu. Eles começaram a dar mais pata para ele, e isso é muito importante a gente falar, porque através desse mesmo cão, a gente tem que lembrar que foi criado o Staffordshire Bull Terrier na Inglaterra. Tá? E nos Estados Unidos eles conseguiram... Oi, pode falar. Ali na foto que tu está apresentando, ali do cara sentado, tem 2 cães. Sim. Então, eles já seriam da raça ou eles são precursores? Então, esses cães aí, a gente olha pelo tamanho das patas, né? A gente já entende que esses cães aí, eles já receberam essa alteração, né? Digamos assim. Eles já são cães mais altos, né? Eles têm aquela característica do Bull Terrier, mas são cães mais altos, né? E já trazendo ali toda a roupagem que o americano preferia para a raça. Né? Que uma coisa que me chamou a atenção foi a orelha, né? Tem um ali com a orelha em pé. Na verdade, aquele ali está com a orelha cortada. Né? Cortada. Daqui eu não consigo ver, mas assim, eu achei interessante que as 2 orelhinhas parecem um Spitz, até as orelhas em pé ali. Isso. Exatamente. Essas orelhas são cortadas, inclusive, para exercer a função da luta. Né? O cão que tinha orelhas naturais, ele era muito mais vulnerável às mordidas naquela região. Né? Era um local fácil de segurar,
né? Então, eles cortavam a orelha para justamente dificultar esse ponto fraco aí do animal, né? Esse cão aí, essa versão aí do Buen Terrier, ele foi rapidamente reconhecida por uma entidade chamada UKC em 1898, tá? A UKC reconhece o cão de combate, né? Porque a UKC era uma organização, uma entidade que registrava cães de trabalho, né? E a função desse cão aí era realmente o combate. E a UKC, ela reconhece e dá o nome de American Pit Bull Terrier. Esse foi o nome que a UKC deu para essa raça. Mas parte desses cães, tá? Entenda que nem todos os cães têm aptidões para certas funções. Parte desses cães, eles foram parar nas fazendas, né? E na fazenda, ele tomou um rumo totalmente diferente desse rumo de rinha, né? Esses cães mostraram capacidade de trabalhos agrícolas diversos, até puxar carros de arado, tá? Eles foram utilizados na caça de animais selvagens de grande porte, ou seja, caça de urso. É relatado que essa raça foi muito utilizada no início do século XX, né? Controle de predadores e de animais, né, que eram invasores das fazendas, né, os ratos, ratazanas, gambás, né, eles conseguiam ali até felinos de grande porte, né, que era muito comum nos Estados Unidos, o puma ali, eles eram repelidos ali por esse cão, tá, que ainda não tinha nome. Lembrando que o American Pit Bull Terrier era um nome exclusivo do cão de combate. Esse cão aqui... Sim. Pergunta. Quando eles foram para a fazenda, eles viviam em matilha ou ele é um cão que exercia essa função de uma forma mais solitária, né? Quer dizer, o cara tinha um cão e ele fazia, ou tinha uma matilha ali que afugentava esses predadores, aí, esses invasores? Então, a gente tem um tema que ele é muito pouco abordado na sinofilia, né? Que deveria ser mais abordado, que é o tema da herança comportamental, né? A gente fala muito de genética, mas a gente não fala muito da herança comportamental, né? Esses cães, eles vinham ali de 1935 até o início do século XXI como cães de combate, que eram treinados diariamente ali para aquela função. Eu acredito que isso não era algo muito fácil, mas o convívio na fazenda com animais, com todo tipo de animais, e aí a gente fala do boi, da galinha ali, de animais menores, pássaros, né? Esse cão ali, quando ele passa a ser um trabalhador agrícola, ele passa a ter uma outra funcionalidade. Não acredito que foi algo simples de se conseguir, mas há relatos de que haviam sim matilhas desses cães, né? Inclusive as caças eram feitas em matilha, e eles conseguiam ali através disso, ter uma sociabilidade muito boa entre esses animais. Tá? A gente vai chegar nesse ponto aí mais adiante. Ô, Cláudio, se eu não perguntar para ti agora, o pessoal vai me bater aqui, né? Claro, então tudo bem, vamos lá. Deixa eu fazer essa pergunta aqui para ti, aqui, que o Mauro perguntou. Então, da onde veio o rabo quebrado de alguns dos casos do Amstaff? Tá, a primeira pergunta é: que história é essa de rabo quebrado? E aí depois explica pra gente de onde é que veio isso. A gente no dia a dia, né? Hoje eu estou aí com quase 15 anos de criação, né? Apesar do meu afixo só ter sido registrado em 2011, a gente já fazia alguns trabalhos através de outros canis, né? Eu acho que a maioria dos proprietários aí que acabam se tornando criadores, eles passam por essa fase, né? Não vira criador de um dia para o outro. Primeiro, eu acho que é o correto, você tem que aprender, você tem que ter um suporte de um ou de vários criadores, né? E respondendo a sua pergunta, o que a gente entende é o seguinte: a gente vê em muitos casos, né, principalmente hoje com
com as mídias sociais, tudo fica muito simples, né? As pessoas consultam muito nas mídias sociais, ou então entram em contato com o criador e falam assim, pô, eu tive uma ninhada aqui, tem uma bisavô do seu canil, o cachorro do seu canil. Bom, já começa daí, não é do nosso canil. Do nosso canil é quando é registrado no nome do nosso canil. Mas, enfim, e aí nasceu aqui uma ninhada com 2 cachorros com rabo quebrado, tá? Isso é normal? Isso vem do Bulldog? Não, não vem do Bulldog. Tá, mas o que é rabo quebrado? Rabo quebrado pode ser várias coisas. Pode ser um nó, né, no rabo, né? Pode ser um rabo ali mais curto, né? E isso acontece muito. Eu não sei se existe uma ligação, não sou geneticista, mas os cães que vêm com um certo prognatismo, um fuço mais curto, tendem a ter uma cauda também defeituosa, ou mais curta, ou com nó, ou então torta, e alguns desses cães vêm até sem rabo, tá? Isso pode acontecer. Mas isso não pode ser congênito? Com certeza é congênito. Isso aí foi uma falha na seleção genética. Tá, não. Agora, é genético ou é congênito? Genética é genética. Congênito é ali no desenvolvimento do embrião, né? Que de repente, eventualmente, estava apertado, sei lá, né? Ninhadas maiores, ninhadas menores. Eu vou ser sincero, cientificamente não existe também estudos sobre isso, tá? Pode ser uma falta ali de algum nutriente durante o desenvolvimento, né? Isso pode ser, né? Pode ser. Alguns cães a gente tem notado que cães que já tinham essa característica, eles replicaram essa característica e aí já passa a ser genético, né? E pode ser congênito na medida que o cão ele precisa durante o desenvolvimento da alimentação, né? Daquelas vitaminas básicas que todo animal gestante precisa, que muitas vezes o leigo não entende, né? Que tem que passar por uma série. Às vezes a gente faz exames, né, das cadelas durante a gestação. O pessoal fala assim, não, isso é desnecessário. O cão é rústico, então vamos simplesmente produzir e ver o que dá, né? Primeiro que eu acho que não é assim. Você tem que projetar algo antes de produzir qualquer ninhada, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Esse cão, companhia geral, né? Ele acabou se tornando um cão de companhia, e aí com isso, né? Com esse cão aí das fazendas que começou a ganhar um gosto popular, né? Que saiu daquela reputação do cão de rinha, ele começou a chamar a atenção do povo americano. Esse cão acabou se tornando cão americano, passa a ser deixar de ser aquele cachorro que veio da Inglaterra e passa a ser um cão genuinamente americano aos olhos daquele povo, daquela população ali, né? Alguns cães que levantaram, né, esse clamor aí, entre eles a gente tem o Buddy, né, em 1903, que foi um cão que participou da primeira viagem cross-country da América, né? Você vê um cão aí, né, um carro que foi projetado aí para andar nas fazendas, né? Era o Jeep da época, e o primeiro tour que teve com um carro desse, ele foi com a presença aí de um dos passageiros, que era esse cão aí americano, que era muito, muito conhecido como Yankee Terrier, tá? Em 1904, aí, acho que já no embalo aí dessa propaganda aí, porque isso aqui virou, né, documentário, um outro cão que era chamado Taj, né, em 1904, ele se tornou garoto propaganda do Buster Brown Shoes, né? E esse cão ele era apresentado ali sempre ao lado dessa menininha que era a garota propaganda dessa fábrica de sapatos, que era muito conhecida nos Estados Unidos na época, e isso também despertou o interesse aí das pessoas entenderem que esse cão ele era muito bom com crianças, né? Ele tinha um comportamento muito legal com as crianças. Você vê que a menina é até bem assustadora em relação ao cachorro. Nessa imagem aqui, a gente vê essa menina com esse sorriso, eu acho que é até um sorriso meio sinistro, né? E o cachorro olhando para ela meio que assustado, né? Então, assim, isso mudou o jogo da raça.
nessa época, né? Em 1916, de 1916 a 1926, um cão que foi para a guerra, na Primeira Guerra Mundial, esse Sargento Stubb aí, e não é Sargento Stubb só porque a foto mostra um cachorro ali fardado, não. Esse cachorro ele participou da guerra em 1917 e ele foi condecorado pelos seus serviços, né? E ali ele foi chamado de sargento, ele foi nomeado sargento, né, um oficial de guerra. Esse cachorro foi admirado por 3 presidentes nos Estados Unidos. Ele esteve na Casa Branca, né, para visitar esses presidentes ali. E logo em seguida, ali, nas décadas de 1920 e 1930, uma série que ele chamava de Organg, né, tinha outro nome também, mas a gente conheceu como Os Batutinhas, né, que eram crianças que interagiam com esse cão ali, que também era um cão, que era um Yankee Terrier. E aí a gente vê que esse cão da fazenda também, ele era um pouco mais pesado, né, até devido à função, né. O cão de rinha sempre foi um cachorro bem mais atlético do que o cão das fazendas, que se alimentava bem ali, que só era utilizado no momento em que era necessário, ele não tinha um treino contínuo e tudo mais. E isso, em 30 anos aí de criação, com certeza, levou o cachorro para uma morfologia bem diferente daquele cão de combate. Nessa época já era reconhecido pela AKC, não? Ainda não. Aí é que a gente vai chegar. Existiu uma campanha... O cão já estava na TV, mas não tinha reconhecimento, né? Aqueles cães que eram reconhecidos pela UKC eram chamados de pitbulls, e aí eles continuaram chamando esse cão aí das fazendas aí para diferenciar como Yankee Terrier, né? Que era o nome que ele era conhecido para poder diferenciar as duas coisas. Na verdade, era o mesmo cão, só que com funções diferentes. E aí a gente vê a importância, né, de se ter um trabalho morfológico muito bem seguindo um estándar, porque nesse espaço de tempo a gente já tinha ali 2 cães que eram praticamente cães diferentes devido à funcionalidade, né? E aí, a partir desses 4 cães aí famosos, começou uma campanha fervorosa para mudar a reputação da raça, a fim de obter o reconhecimento da AKC, que era a maior entidade e que continua sendo a maior entidade dos Estados Unidos, né? Aí você tem foto aqui, eu sei que aqui os meus amigos do Bull Terrier vão dizer, não, mas isso não é o American Staffordshire, é o Bull Terrier e tal. Bom, eu não sei, eu acho que ele tem as patas um pouco mais longas do que a do Staffordshire Bull Terrier e as patas um pouco mais curtas do que a do American Staffordshire Terrier, mas eu acho que é um cão que está ali intermediando ali as duas situações, né? Alguns conhecedores de história vão dizer se a roupagem desse senhor aqui é americana ou inglesa, eu não sei. Mas ele foi muito mais utilizado aqui em fotos de criança. Eu acho que é a raça que tem mais fotos de cães nessa época com criança, justamente por causa dessa campanha visando a mudança da reputação desse cão. Até os jornais aqui, tem um recorte de jornal mostrando que os jornais que massacravam essa raça na época começaram a trabalhar aí na melhora da reputação da raça. Até que em 1936, finalmente, sobre livre e espontânea pressão, a AKC resolve reconhecer a raça, tá? Ela reconhece a raça. Inicialmente, eles tentaram o nome de American Bull Terrier, né, como mostra aí na imagem, o cachorrinho aí com a bandeira dos Estados Unidos amarrada no pescoço. E eles não foram aceitos, né? Existia a raça Bull Terrier da época que era muito forte, que não tinha essa reputação pretérita aí de cão de luta, né? E eles foram os primeiros a falar, ó, não vai dar para aceitar esse nome. Então a AKC acabou registrando o cachorro como Staffordshire Terrier, dando referência à raça que a região que deu origem, né, que é a região de Staffordshire nos Estados Unidos, ou não, na Inglaterra, desculpa. E esse cão ele foi registrado dessa forma, até porque em 1935, voltando um pouquinho atrás, o Staff Bull tinha sido reconhecido na Inglaterra, tá?
Então aí a gente tem dois cães da mesma origem, mas com morfologias bem diferentes, que foi totalmente moldada pela forma que foi seguido a criação dos dois cães. Ô, Cláudio, perguntinha meio cretina que eu vou te fazer aí. Beleza. Mas você falou pra gente que eles têm uma origem lá atrás do antigo Bulldog inglês, sim, né? Sim. Não do moderno, do antigo Bulldog inglês. Sim. Ok, perfeito. Eu entendi isso. O Bulldog inglês atual, ele pertence ao grupo 2. E se o Luciano não me pode me corrigir ali, se eu te falei besteira, mas eu acho que os outros Bulldogs, né, tanto o Bulldog americano, quanto o Old Bulldog, enfim, eles continuam no grupo 2. Da onde é que veio o Terrier, enfim, né? De onde é que surgiu o Terrier nessa história toda aí? Porque você falou que veio do lado do Bulldog. Tá bom, ok. Mas onde é que... E esse Terrier? Onde é que surgiu esse Terrier aí? Tá, vamos lá. Eu já falei, tem um slide um pouco ali atrás que mostra os dois cães que originaram esse cruzamento do Bulldog, que geraram o Bull Terrier, que era o Terrier branco, né, que era o White Terrier, e o Black and Tan Terrier. Esses dois cães foram utilizados no período em que o Bulldog para de ser um cão de bull biting e começa a ser um cão de combate contra animais selvagens, né? Que era o que acontecia no piquete, a gente chamava de cão de piquete, né? E aí, nesse período aí, quando eles começaram a utilizar animais menores, que era o guaxinim, que eram animais bem ágeis, né? Eles resolveram ali, não foi todos, claro, né? Teve um grupo ali de pessoas muito bem intencionadas, né? Que resolveram fazer um cruzamento entre o Bulldog e esses terriers aí, que eles eram muito parecidos, né? O que mudava um pouco era o comportamento e o resultado dessas cruzas. Eles só eram reconhecidos ali, qual era o terrier que era utilizado, pela cor dos cães, né? O Black and Tan era um terrier que era preto ali, com as manchas, né? Característica ali, que a gente chama de castanho, né? E o White Terrier era um cão branco, né? Então, assim, isso era o que diferenciava esse cruzamento. Tem alguns criadores que dizem que o Fox Terrier também foi inserido ali, eu não duvido nada. A gente tem que entender que aquilo ali era uma inserção de raças para poder avaliar o desempenho daqueles animais no combate, né? Então, a partir dali que vem o Terrier. E os Terriers têm um instinto, vamos dizer assim, mais... Eu não quero usar a palavra agressivo, mas eu não... Eles são mais picantes. Vamos dizer picantes. Boa. São mais picantes, né? Exatamente. Do que os talvez do que os Bull, não sei, os Bulldog antigos, não sei também. Mas com certeza deve ter também alongado um pouco o crânio também, né? Exatamente, né? Eu não sei se vale a pena a gente voltar aqui algumas imagens, mas aí tem uma imagem, acho que é o terceiro slide, ele mostra bem os dois Pode testes. Voltar, não tem problema. Pode voltar aí, aqui, a gente tá... Aqui, ó. A gente tem aqui, a gente passou por aqui, os testes que foram utilizados com o Bulldog para criar o Bull Terrier, né? Aí tem o White English Terrier e tem esse carinha aqui que dizem que era o capeta da época, né? O Black and Tan Terrier, que já era um cachorro brigão demais, né? E o resultado disso foi o que a gente falou, né? Na hora que soltava esses cães em matilha para brigar com o guaxinim, eles brigavam entre si, né? E daí, algum gênio ali do mal ali falou, não, vamos levar esses cachorros para casa, que é mais fácil colocar eles para brigar lá do que caçar um guaxinim para fazer isso, né? Então, esses são os cães que deram origem ali, né? Você vê o cão com um fuço bem alongado, bem longo, né? Bem alongado, provavelmente as orelhas cortadas. A partir do momento que a gente vê que esse cão teve todas essas funções na fazenda, definitivamente... Talvez esse combate não era necessário, né? Eu não sei. Talvez isso fez parte aí da evolução da raça. Então a gente também não pode. Ele precisava continuar protetor, né? Mas ele começou a ficar mais família, né? Mais petzão e menos
Guerreiro, né? Exatamente. Até a André aqui perguntou de onde é que surgiu essa fama de ser um cão perigoso. Bom, ele era um cão de rinha, né? Então, Sim, a rinha. Tem que entender que a rinha, na época, estava relacionada com os mafiosos, né, com os vendedores de álcool clandestino. Né, isso acontecia escondido, não era aberto. Né, as divulgações eram feitas entre pessoas e pessoas que apostavam ali. Né? Então, assim, tinha dinheiro envolvido, tinha gente que falia com aquilo ali. Então, não era uma prática muito saudável, sem dúvida nenhuma não era. Né? Então, vamos lá. Ao mesmo tempo que a AKC reconhece em 1936, isso é muito importante, a raça Staffordshire Terrier, ela também reconhece o STCA. E o STCA era o clube da raça, com certeza daqueles caras ali que se reuniram, né, já criadores, né, dessa raça, que se reuniram a fim de promover a raça nos Estados Unidos. Né. Esses caras aí, eles já tinham já um padrão definido da raça, apresentaram isso para a AKC. A AKC bateu o pé em algumas coisas que davam alguma referência para o cão de rinha. A gente sabe que a AKC era uma entidade aristocrática da época, ela não queria envolvimento com o crime, e aí ela tentou de todas as formas cercar ali esse standard, para que esse standard ficasse o máximo possível longe daquela fama de cão lutador que o American trazia ali dos seus ancestrais. Né? E aqui eu já adiantei um pouquinho, falando que a FCI, em 3 de 9 de 1996, reconhece o padrão e passa a vigorar em 12 de 1 de 1997, isso bem depois. Tá? Em 1972, o termo América é adicionado ao nome Staffordshire Terrier. Isso porque a AKC estava prestes a reconhecer o Staffordshire Bull Terrier da Inglaterra como raça nos Estados Unidos. Né? E aí o nome era muito próximo, então eles resolveram adicionar o American Staffordshire Terrier, que eu acho que eles demoraram um bom tempo para fazer isso, merecia ter feito isso antes, né? Já que a raça era genuinamente americana. Aqui a gente tem um esboço do standard, né, original. Cláudio, vou te dizer que eu gostei do nome Yankee Terrier, cara. Eu adorei, era um nome lindo, né? Era um nome lindo, bem diferente de todo o resto. Eu acho que eles deveriam ter utilizado esse nome. De Staffordshire, cara, eu me perco pra caramba nesse negócio de Bull, Staffordshire, não sei o que, Eu disse, meu Deus, cara, podia escolher uns nomezinhos para diferenciar melhor, mas tudo bem, vamos lá. Pois é, mas o problema é que o Yankee Terrier também tem a sua vertente, querendo ou não, essa transição ela não foi rápida. Então, em algum momento, esse Yankee Terrier também era cão de luta. Né? Eles foram apelidados bem antes desse reconhecimento como American Pitbull Terrier de Yankee Terrier. Depois ele voltou a ser chamado de Yankee Terrier. Então, eu acho que justamente pelo fato da AKC não querer, né, se envolver no nome que trazia a ideia de luta, ela simplesmente aboliu a possibilidade de registrar o cão com esse nome dessa raça aí. Mas era um nome legal, fica a dica. Muito bom, muito bom. Né? Então vamos lá, esse era o padrão, né, o standard da época, né? Muito bem redigido, e aí a STCA ela teve um trabalho muito forte no reconhecimento da raça nos Estados Unidos. Esse cara aí, eu não vou falar muito de linhagens de sangue, mas eu tenho que falar desse cara, esse Wilfred Truman Brandon, né, que foi o cara que foi o primeiro presidente da STCA, né, começou em 1936, só saiu em 1963. Ele era tão preocupado em manter as características da raça, que ele criou aí, né, eles criaram aí, a STCA criou esse Breed Study, né, que é um manual para criadores, tá? Eu não sei se outras raças têm isso, mas isso foi feito pela AKC com reconhecimento, pela STCA com conhecimento da AKC, né? E boa parte dessa apresentação ela está totalmente voltada para essa fonte, né? A gente sabe que nesse período aí vários criadores deram as suas impressões, né, do desenvolvimento da raça, mas eu acho que o que vale é essa união de criadores que juntos contaram essa história. Então a gente vai contar sempre falando da STCA
como um dos grandes fortes, né, dos pontos fortes da nossa raça, né? E na gestão aí do Wilfred, ele criou uma especializada da raça chamada Nacional STCA. Ela iniciou em 1938. Isso é uma coisa muito interessante, que até hoje, né, nós estamos falando em 2021, né, até hoje, a Nacional STCA continua sendo o evento mais importante da raça no mundo, tá? Hoje, o ponto forte, você quer chegar no máximo da conquista de um criador da raça, você tem que ganhar uma Nacional STCA, ou então se classificar numa boa posição ali, pelo menos na classe do seu cão. Isso te define como criador top do mundo, né? Aí nós vamos falar um pouco, né? Não vai dar para me falar de tudo do padrão. A gente vai falar um pouco do padrão aqui, né? Esses cães aí que foram utilizados como modelo, acredito que representam muito bem a raça, tá? São cães que hoje eu acho que a busca de todo criador deveria pelo menos ser isso, né? A aparência geral que aparece logo no título ali, isso aqui é uma coisa que muita gente olha, ele fala, bicho, não vamos olhar a aparência geral não, vamos passar direto para as faltas e o importante é você criar o cachorro sem falta. Isso é um grande erro, tá? Todos os padrões, eles são constituídos como uma história, né? O cara não vai te falar passo a passo tudo que precisa ter, mas a aparência geral é o ponto mais importante da raça, é a exigência que você tem que ter para definir aquele cão como cão da raça, porque a tipicidade é o que diferencia o cachorro de qualquer outra raça. Tá? Então é aqui que está a tipicidade da raça. A pessoa fala, não, mas não tem tipicidade no padrão. O padrão está aqui. Essa primeira impressão aqui, que é o América, que é a impressão de grande força, né, para o seu tamanho, um cão muito bem estruturado, musculoso, porém ágil e gracioso. Isso aqui está dizendo tudo, né? Ele tem que ser ágil e gracioso. A gente está falando de movimentação em poucas linhas, né? Profundamente ligado ao que o cerca, ou seja, é um cachorro que é curioso, que não tem medo de nada, que não vai se prender ali ao seu íntimo ali na presença de outras pessoas, né? Deve ser compacto, e esse é um outro ponto que as pessoas confundem muito. Compacto não quer dizer pequenininho, não, gente. Compacto quer dizer que o cachorro, ele tem que ter dimensões, né? Ele tem que ter dimensões aqui, quando você olha o cachorro aqui da ponta do anterior dele até a cernelha, e você faz uma linha aqui medido da ponta do peito até ali a articulação do fêmur, você tem praticamente a mesma medida. Então é um cachorro que ele é quadradinho ali, né? É interessante que eu acho nessa ilustração aqui, eles utilizaram a fêmea, né, para mostrar que a cadela tem que ser bem feminina em relação ao macho, né? E um macho aqui, eles utilizaram 2 machos e 2 fêmeas diferentes, tá? Uma para apresentar o AP e outra para apresentar o perfil. Acho que eu voltei aqui. Vou ter que, peraí, opa. Pulei demais. Vamos lá. Uma para apresentar o perfil, né? Então, aqui a gente já vê algumas características que são muito próprias da raça que são necessárias, tá? Essa linha suave aqui descendo do pescoço até o final dessa curvatura aqui da anca do cachorro, né, da garupa do cachorro, você vê que é uma curva descendente, né? Ela vem lá de cima, ela cai suavemente sob a cernelha e ela segue aqui suavemente também. A cauda basicamente não aparece na posição de repouso, né? Então esse cão tem uma cauda muito bem inserida, por isso a gente tem que parabenizar o capricho que eles fizeram, né? Que eles escolheram aí esses exemplares aí para poder demonstrar raça. Angulação de posteriores, né? Joelho, né? Esse cachorro aqui não tem uma pata reta de porco, né? Uma angulação aqui moderada, nem de mais, nem de menos, né? E aqui outro ponto importante, os metas não são cedidos, né? Apesar de ter uma certa inclinação para diminuir a carga do cotovelo na marcha, né? E essa angulação própria, uma angulação escapulo-humeral, né? Própria da raça, que é 45 graus ou 90 graus, se vocês preferirem, vindo
da crista da escápula até o olécrano ali. Outro ponto importante que a gente tem que falar é da profundidade do peito. Isso diferencia bem o American Staffordshire de outras raças que deram origem a ele, né? O peito é profundo, a gente vê que a cabeça do olécrano aqui, ó, ela tá bem acima da linha inferior do peito. O que define se o cão é pernalta ou não é justamente essa linha inferior somada a essa linha superior, que não deve ser maior do que a linha do solo até essa própria linha inferior aqui, tá? Então, assim, basicamente são linhas similares, né? Digamos assim, as medidas são as mesmas. Isso é muito importante. A parte da projeção, a gente vê que esse cachorro tem até um pouco mais de projeção. Isso é muito mais comum em machos do que em fêmeas, né? A gente vê uma fêmea com uma projeção menor aqui, né? Isso muitas vezes é buscado pelos criadores, mas não é uma exigência da raça. Por isso a gente vê muitos cães americanos vencerem sem essa característica que é muito buscada na maioria dos criadores. Outro ponto importante é o equilíbrio, né? Você vê que esse cão não tem muita cabeça, né? Você olha o cachorro e você vê uma coisa homogênea, tanto de frente quanto no perfil, tá? Se você olha um cão e só vê cabeça nele, é porque esse cão não está atendendo às exigências da raça, tá? Ele não está balanceado o suficiente. Isso provavelmente vai ter uma consequência na marcha, na movimentação. Ele vai baixar a cabeça, o posterior vai levantar, e aí a gente vai perder a qualidade da movimentação desse cão, tá? Aqui eu tirei pouquíssimas fotos aqui também desse livro, tá? Que está disponível. Quem tiver interesse de adquirir esse manual aqui da STCA, eu tenho ele em PDF, posso passar tranquilamente para vocês, tá? Voltando no padrão, né? O padrão, ele tem que ser muito bem descrito e muito bem traduzido, tá? Alguns pontos do nosso padrão, da tradução, primeiramente eu queria parabenizar, né, a CBKC pela ótima tradução. Pode falar? Só uma perguntinha aqui, até porque o Mário Gomes aqui, eu sei que o pessoal está fazendo algumas perguntas aqui, eu estou esperando aqui para a gente encaixar no melhor momento, mas o Mário Gomes perguntou: por que os cães altos, mesmo com linhas atenuadas, não são bem vistos em exposições? Tá, nós vamos falar um pouquinho. A gente comentou a entrar no padrão da raça aqui, e aí a gente vai observar que no padrão existe uma altura que é preferível, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é que o próprio padrão diz que o cão ali não deve ser pernalta e nem esgalgado, tá? Então, o pernaltismo está justamente nessa explicação que eu acabei de passar para vocês, né? A linha inferior, geralmente, essa medida é difícil, você olhar ali, da linha inferior para a cernelha, da linha inferior para a pata de baixo, vou fazer essa medida? Não, é muito mais fácil você olhar o cotovelo do cachorro. Se a crista do olécrano ela estiver acima da linha inferior do peito do cachorro, aquele cão não é pernalta. Se o contrário ocorrer, aí a gente entra numa linha de cães que tem um pernaltismo. Então ele não vai ser bem recebido nas exposições, porque ele vai entrar ele vai perder uma exigência da raça. E aí ele vai sair daquela questão da tipicidade que a gente falou tanto ali nos slides anteriores, né? Tá, e outra coisa, qual é o teu Instagram para o pessoal pegar agora, você ofereceu o PDF, o pessoal já está perguntando aqui. Qual é o teu Instagram aí? Facinho, @Camarilha. Ninguém usou esse nome ainda, então tá bem fácil. Então, beleza. Tá aí, pessoal. Beleza. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um slide da cabeça aqui, na verdade, para trazer mais uma vez, eu estava aqui parabenizando a CBKC pela excelente tradução, mas tem alguns pontos que não ficaram claros, né? A gente teve numa reunião em 2000, acho que foi em 2019, não sei se foi em 2018, se foi em 2019, uma reunião de juízes, né? E um juiz, na ocasião, ele me perguntou: o que significa stop distinto? Ele falou, esses padrões, eles são muito filosóficos, né? Eles podiam ser padrões
mais explicativos ali, com palavras menos rebuscadas, né, e tal. E ele falou, o que é stop distinto, né? E eu li o padrão, na verdade, o padrão eu li em francês, porque a minha língua, eu fui alfabetizado no francês, né? E eu não consegui relacionar o distinto ao stop, né? Na hora, no momento, né? Fazia muitos anos que eu não tinha, que eu tinha lido o padrão nesse trecho aí, e eu esqueci que em francês eles falam stop net, né? Que quer dizer stop nítido, né? Então, respondendo a essa pergunta, justamente, e ele não tá, o padrão não está errado, tá? Só deixar claro que o padrão ele seguiu o que os americanos já tinham colocado, distinct stop, né? Então, só que para a gente, no brasileirês, não vou nem dizer no português, talvez o termo não seja tão claro. Aqui a gente mostra aqui a cabeça correta, né? Uma cabeça moderada, voltando no assunto do moderado, um stop nítido, né? Um fuso não muito curto, porém também não muito longo, tá? E a gente vê aqui logo abaixo, no extremo esquerdo aqui, no finalzinho aqui abaixo, um cachorro sem stop nenhum, tá? Isso não é desejável para a raça, tá? Outro ponto que eu aproveitei também, que isso aqui eu acredito que deve ser corrigido no nosso padrão, né? Eu não entendi por que veio, na parte onde fala dos posteriores, né, o nosso padrão fala patas tamanho médio, compactas, dedos bem arqueados, sendo que, na verdade, o termo não seria pata, né, seria dedos posteriores, no caso o pé, ou então até melhor o metatarso, já que no próprio padrão a gente fala em metacarpos nos anteriores, então a gente tinha que ter utilizado o metatarso aqui como palavra-chave, tá? Ou então dedo dos pés, ou então pés posteriores, tá? Isso aí no inglês é feet of moderate size, né? E no francês pied postérieur, né? Que quer dizer pés posteriores, né? Para eles tanto a frente quanto a traseira são pés, né? Então, eu acho que esse ponto aqui deveria ser corrigido. A gente, em uma época aqui no Brasil, principalmente na década dos anos 2000, né, alguns cães surgiram aí com patas bem curtas, cães bem alongados com patas curtas, né, e a justificativa desses criadores era que as patas tinham que ser de tamanho médio e compactas, né, seguindo justamente essa tradução aqui, né, a gente ficava meio sem ter o que dizer, né, a gente tinha que ir lá e buscar em outro idioma para poder explicar que não era bem assim. Felizmente... Oi. Eu acho que o Luciano quer fazer uma pergunta. É isso, Luciano? Tu tá com mute, Luciano. Deixa eu tirar, ver se eu consigo tirar teu mute aqui. Não, clica ali no mutezinho. Isso, agora sim. Aqui. Não ia atrapalhar o Cláudio. Pode continuar, Cláudio. No final uma pergunta na pessoa aqui. Ok. Beleza. Então, aproveitando aqui que a gente falou nesses posteriores aqui, né? Aqui a gente mostra bem, nessa primeira imagem, um posterior curto, né? Um metatarso curto, né? Em relação a toda a perna do cão, né? Uma cauda bem inserida, né? Num tamanho muito bom, ela não deve passar aqui a ponta do meta, né? A angulação de joelho, e aqui as formas incorretas de posteriores, né? E isso é muito importante quando a gente vê, olha aqui, ó, um posterior, né? Basicamente sem angulação nenhuma, e aqui tem até em anticurvato, né? Aqui esse posterior aqui já seria o péssimo, né? E as caudas mal inseridas aqui, a gente vê aqui a cauda mais acima, e essa cauda ela já está até mais curta do que o necessário, né? O ideal é que realmente ela não passe daqui, mas também que ela não seja curta demais, tá? A gente falou aqui na cauda em relação ao tamanho do cão, inserida baixa, né, afilando para a ponta, né, a gente vê uma cauda afilando para a ponta aqui, não enrolada ou portada sobre o dorso. Aí a gente já está falando de movimentação, a gente vai poder mostrar em outro slide isso com mais facilidade. Aí aqui a gente já fala aqui, ó, não portada alta, tá? Essa cadela aqui você vê que ela não perde a linha de dorso desejada, né? Ela está em movimento, né, um movimento lindo, por sinal, ela está até cantando aqui a alegria dela de ser apresentada, uma cadela que adorava isso, ela me dava um trabalho enorme para sair das pistas,
né? E aí ela tem aqui, ela mantém a linha de dorso na movimentação, não eleva o posterior. Isso é muito fácil de ser visto em um julgamento, tá? A raça é uma raça muito simples de se julgar, até porque tudo no América é exposto, né? A gente vê bem a musculatura, vê bem a ossatura, vê bem as linhas. Então, é um cão que merece um julgamento muito justo na maioria das vezes, tá? A gente vê aqui uma cadela típica da raça, né? Aquilo que a gente falou aqui ao vivo, né? Uma cadela que fez história, né? Bem moderada a cabeça. Aqui eles fizeram até um desenho dela, até um pouco melhorado. Ela não tem esse dorso aqui, mas enfim, e nem toda essa angulação e muito menos toda essa frente aqui. Mas é uma cadela linda, sem dúvida nenhuma. Um marco para mim. Ela está aqui porque para mim é a cadela da história da raça, sem dúvida a melhor de todas, tá? E não é porque não existe cão perfeito, porque para nós, criadores de América, o cão perfeito existe sim. Ele apenas não nasceu ainda, mas ele está bem vivo na nossa cabeça. É isso que faz a gente trabalhar todos os dias para alcançá-lo, tá? Isso é algo que é falado pela STCA e está muito explícito nesse livro, né? E ele fala que o temperamento adequado é a qualidade mais importante da raça. Gente, esse é o ponto mais importante da raça. Nada é mais importante do que o temperamento. Então, o cão tem que, para ele ser julgado, para ele ser considerado um América, ele tem que ser alegre, ele não tem que ter medo de nada e ele não pode ser agressivo com pessoas, tá? É diferente do cão que treina para o trabalho, tá? Mas o cão que treina para o trabalho não tem que ser um cão descontrolado. O América, ele tem esse discernimento, ele pode desempenhar esse papel, e a gente vai mostrar aqui que tem vários trabalhos que já existem nesse sentido, tá? E ele tem que ser um cão que tem um temperamento exemplar. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que esse tinha que ser o ponto, primeiro julgamento do América. Entrou em pista, tá com o rabo baixo, ou então tá muito agressivo. Eu não tô falando de agressividade entre eles, tá? É normal que um cão entra num ambiente com vários cães ali e ele queira mostrar a sua superioridade ali, a sua dominância. Isso é natural, tá? Isso aí a gente tem que aceitar. O que não pode ser aceitado é o cachorro entrar querendo matar o juiz, querendo matar o handler do lado, querendo pegar os outros, e até o próprio apresentador do cão, o handler ali que está apresentando. Isso é inaceitável, tá? Eu acho que tinha que ser desqualificado na hora. Tanto a timidez excessiva quanto a agressividade excessiva, tá? Isso não acontece nas exposições. Seguido pela estrutura física adequada. A gente está falando da tipicidade. Isso é uma coisa que de cara a gente olha e vê, aquele cachorro é típico, não é. Se ele não é típico, ele já não pode mais disputar ali aquela classe, sabe? Eu acho que ele tem que... Bom, esse cachorro não lembra a raça, ele tem que ser simplesmente deixado de lado e a concentração tem que ser nos cães que atendem essa característica, né? E a solidez que deve acompanhá-lo, ou seja, esse cachorro ele tem que ter todos esses aspectos e ele tem que ser firme nesses aspectos. Vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouquinho do crânio largo, focinho, comprimento médio, trufa, enfim, a gente vai falar de vários aspectos aqui diretamente, mas o que me chama a atenção nessa imagem são as orelhas, em primeiro lugar. Você tinha me perguntado como as orelhas ficavam em pé, então aqui está uma orelha em pé cortada, né, o que não é mais buscado nos dias de hoje, né, a gente tem optado por orelhas íntegras. A orelha íntegra aqui em rosa, que é o que a gente busca com mais frequência, e uma aqui mais rara, né, uma orelha semi-ereta, tá? A curiosidade aqui que eu gostaria de chamar a atenção, observe que quando a gente fala que uma cadela tem que ser feminina, a gente observando esse animal aqui, a gente já tira como conclusão que é uma cadela, tá? Ele tem uma cara de fêmea, ele não tem cara de macho. Essa outra aqui também tem uma cara de fêmea, né? E aqui a gente vê provavelmente um machozinho jovem, já com outro desenho de cabeça, talvez ainda não totalmente formado, mas apenas pela cabeça já é possível saber se é um macho ou se é uma fêmea. Então, eu acho que se o cão entra em pista, você tem que abaixar para olhar se o cachorro tem um pênis ou uma vulva. Eu acho que ali já é um fator
ali de entender que aquele cão talvez ele não atenda às exigências da raça, tá? Os lábios têm que ser firmes, né? Não tem frouxidão, né? As trufas, e aí isso é uma exigência da AKC, né? As trufas têm que ser definitivamente pretas, tá? É uma característica da raça, uma exigência da raça, né? E o focinho de comprimento médio, contrariando aí aqueles que acham que o focinho do cachorro tem que ser longo demais para ser uma característica louvável, né, da raça. Os músculos da bochecha, esse é um ponto muito importante, eles têm que ser bem proeminentes, né? A gente está falando dos masséteres aqui, né? E a mordedura em tesoura, ponto importante, tá? Eu não vou falar que todos os cães precisam ter todos os dentes, porque nós, criadores brasileiros, eu acho que na maioria dos criadores da América Latina, que se preocupam muito com isso, eu acho uma preocupação louvável. Mas a gente sabe que nos Estados Unidos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, isso não é uma exigência, tá? É comum ter cães ali com faltas de premolares com muita frequência, tá? Anteriores, aí a gente vai falar dos anteriores, aprumos retos com ossos fortes, né? Isso é uma característica da raça American Staffordshire, ossos fortes, ombros fortes e musculosos, tá? Interessante que essa medida do ombro, essa largura aqui do ombro, ela tem que se equivaler a essa largura aqui dos posteriores. O posterior não pode ser nem forte demais, nem muito esgalgado. O mesmo ocorre para a frente, tá? A gente vê aqui vários tipos de frente, né? Frente, umas até parecida com o bulldog atual, outras já totalmente o contrário, né? Esse cachorro já basicamente com o cotovelo abaixo do tórax, né? E os cotovelos abertos são características que a gente não busca para a raça. E o peito aqui, né? Um peito, voltando aqui, um peito que a gente tem um colega nosso que fala, parece uma catedral, né? Um peito ali para dentro também não é desejável, tá? A gente tem aqui agora sim, os metacarpianos, né? Mostrando aqui que o cachorro ele tem que ter uma certa angulação para justamente diminuir a carga do cotovelo, por isso também ele tem angulações de posteriores, né? Para não aumentar a carga do quadril e do joelho. E aí aqui a gente tem todos os modelos de pisadas que são erradas. A gente vê isso aqui muito na exposição, né? Corta-se a unha do cachorro muito curta para ele ter uma pisada de gato, né? E aí ele retifica a linha, né, do meta, e aí ele ganha um pouco de altura e corrige a linha de dorso. Isso aqui é um macete para poder melhorar o dorso do cachorro, mas não, o cachorro ele tem que ter um dorso bom, mantendo essa angulação dos metacarpianos, tá? Aqui tem os posteriores, não pode ter jarrete, tá? Não tem que ser paralelo, a gente viu o paralelismo aqui, desculpa, e não pode também ser voltado para fora, e para isso tem vários problemas de saúde que podem ser ocasionados com esse problema que muitas vezes é negligenciado na criação. Então, vamos lá. A gente tem o padrão aqui, a gente sabe que tem algumas exigências do padrão, né? Já falamos das exigências da raça, e a gente também tem no padrão algumas faltas. Oi, pode falar. Perguntinha rápida aí, que eu sei que, cara, depois de 100 lives a gente aprende assim, que eu sei que é polêmico e tal. Já foi uma hora, né? Já e a gente já passou de 1 hora, mas assim, quais são as cores do América? Vamos lá, a gente vai chegar nesse assunto agora. Estamos justamente nesse assunto agora aqui. Vamos lá. Como ler entender o padrão entender o padrão de forma plena, tá? Eu classifico o padrão em 3 pontos. As exigências da raça, que eu acredito que seja o mais importante, as características desejáveis. O que é uma característica desejável? Quando a gente fala que o macho tem que ter, a fêmea tem que ter de 44 a 46 centímetros na cernelha e o macho 46 a 48, preferivelmente. Tá? Isso não é uma medida exata, então é uma característica desejável. Eu desejo que eles tenham aquela altura. Mas não necessariamente eles terão aquela altura. A gente vai aceitar outras alturas, claro, sem fugir muito daquele limite, né? E o que é uma característica indesejável? Aí na parte da cor, o padrão ele diz que todas as cores são aceitas, porém o branco acima de 80%,
O Black and Tan, e aí no American, a gente vai discutir isso mais adiante, né? A maioria não, eu posso dizer que em estudos há anos eu nunca vi um América que não tenha pelo menos uma manchinha branca no corpo, tá? Então todos eles têm o branco, então o Black and Tan é o tricolor, no caso do América, né? E o fígado, que são cores indesejáveis. O padrão ele diz que ele não deve ser incentivado. Tem que prestar atenção que o padrão ele não diz que é proibido, ele diz que ele não deve ser incentivado. Ou seja, não seria correto nós termos um criador de cães tricolores, exclusivamente tricolor. Dar importância para essa cor é um erro, mas não quer dizer que você não possa produzir um ou outro dentro do seu projeto de criação. O mesmo ocorre com o branco. E o fígado, a gente vai falar agora, é uma situação um pouco diferente. Tá? E aí a gente tem as faltas da raça. Não descrevi aqui as faltas, né? As faltas são 5, né? Eu acho que são pontos importantes, não tanto quanto a exigência da raça, mas tão importante, mas muito mais importante que as características desejáveis e as características indesejáveis, tá? Vamos lá. Por que não vemos Amstaff da cor fígado? Por que não vemos Amstaff da cor fígado? Isso eu não posso afirmar com total precisão, porque eu tirei essa informação de vários relatos de criadores e isso não está descrito nem na STCA nem na AKC. E eu também não vi nada falando na UKC, tá? Mas aqueles cães da UKC foram desenvolvendo a maioria nesse tom de cor, tá? O vermelho, o chocolate, né, que geravam esse nariz que é chamado nariz red nose, tá? Mas para sair daquela semelhança ali, daquela raça, eu acredito que, de maneira geral, em consenso geral, os criadores já dos cães registrados no AKC como Staffordshire Terrier decidiram não inserir os cães com essa característica, tá? Por quê? Porque esse cão, além de ter uma cor, uma característica indesejável, que era a cor fígado, ele trazia consigo, né, uma trufa que não era negra e que era muito facilmente visível, né, que é essa trufa vermelha, que muitos vão chamar de red nose, e os olhos claros, gritantemente claros, né? E era um cão recessivo, né? A recessividade eu acho que não é o problema, mas Oi. Cláudio, esse é daquelas coisas em que o padrão é mal, na minha visão, o padrão é mal definido. Porque quando o cara coloca todas as cores são possíveis, não necessariamente aquela raça tem todas as cores, né? Exatamente. Então, no caso do fígado, é óbvio que a trufa nunca vai ser preta. Isso Exatamente. É que nem aceitar o azul, né? Se no padrão diz que é preto, o azul não vai ser aceito, o chocolate não vai ser aceito, né? Então, são coisas incompatíveis biologicamente, a não ser que haja uma mutação, alguém faça em laboratório um negócio desse. Mas era mais fácil o padrão dizer as cores assim, 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 do que às vezes parece, não, aceita qualquer coisa, mas tem que atender o resto aqui. Poxa, é mais fácil dizer que, poxa, não aceitamos essas cores ou aceitamos essas cores, né? Concordo. Eu acho que seria extenso demais descrever todas as cores, e aí a gente vai chegar num ponto aqui logo no próximo slide, falando justamente sobre isso, sobre classificação de cores. Deixa eu te falar uma coisa. Eu só o Luciano quer falar. Aqui, uma observação dentro do que o Eduardo comentou, ele você está explicando, muito interessante, e eu acho que tem um ponto a ser observado, Eduardo, em termos de cor. Por outro lado, eu tenho a questão aí da variabilidade genética, porque quando eu restringo, eu faço uma restrição muito grande, tá, de cores, eu posso estar colocando em risco linhas de sangue, às vezes só em virtude da cor. Lógico, desde que aquela cor não venha a desencadear problemas. Eu não estou falando de albino, né? Por exemplo, na raça Doberman, que é a que eu crio, vou dar aqui um exemplo bem rápido, não vai tomar muito tempo. O padrão FCI, ele aceita o marrom e o preto. O AKC aceita o Isabela e o azul. Tá?
Então, aqui no padrão FCI, eu estou abrindo mão desses cães azul, Isabela. Ou seja, eu já tenho um pool genético reduzindo, eu estou abrindo mão dessas cores, mas essas cores dá muito problema. Não há estudo conclusivo dizendo que o azul só dá problema. Não é assim que funciona. Né? Então, pode ter esse fundo. Os americanos têm muito isso. E ele falou bem ali, o Cláudio colocou a questão da falta dentária. Os americanos lá na KC, algumas raças, não sei se são todas, eles aceitam a falta dentária. O próprio Doberman lá aceita, o FCI não aceita. Quer dizer, eu estou tirando do pool genético esses cães, porque daí o criador já não vai querer, né? Vai excluir. Então, eu estou diminuindo, estrangulando ainda mais o pool genético. Então, talvez tenha um fundo nessa linha, né? É que às vezes tirar da criação porque falta um dente, aí é trabalho do criador não tirar e saber usar, né? Agora não vou botar em pista. Mas é a questão do saber ser criador. Exatamente, né? Saber aplicar. Pessoal, aqui o Eduardo Costa fez uma pergunta assim, que eu joguei azul aqui, ele fez uma... Blue faz parte do padrão aceitável na raça. Bom, quando o cara diz que o padrão aceita todas as cores. A outra pergunta é, existem todas as cores na raça? Que é outra pergunta. Não, o Merlin não é aceito. Vamos lá. Então, a gente vai falar sobre o Blue agora, Eduardo. Aguenta um pouquinho aí, vai ser o próximo slide. Vamos lá. Tá. Deixa eu te falar, um ponto que eu tenho que falar aqui, gente, como não foi encontrado nenhum American Staffordshire Terrier, ou seja, desde 1936, com essa característica, eu tive que buscar um cão da raça American Pitbull Terrier. Entendo que esse cão não é um American Staffordshire, tá? Eu nunca encontrei um American Staffordshire com essa cor. Tá? A gente está falando aqui, né, de fontes confiáveis, né? A gente sabe que as pessoas podem ali colocar um cachorro ali e falar, não, o meu é American Red Nose. Tem que ver qual é a fonte disso, né? Qual foi, até onde ele realmente é um American ali, se não teve um cruzamento ali no meio do caminho. Então eu utilizei esse cão aqui da raça American Pitbull Terrier, né? Ele gentilmente foi cedido essa imagem aqui pela criadora Marcele Pacheco, né? A Marcele que é dona do criador do canil Delmantos, né? E ela me cedeu essa foto aqui que eu achei que as pessoas iam querer, né? Ter um exemplo aí de um cão fígado, né? Que está ali na nossa classificação de cores, mas que eu acredito, nunca vi nenhum cão registrado com essa cor a nível mundial. Então, aí o Eduardo, olha aí, e o cinza, né? Vamos lá, essa pergunta, e o cinza? Vamos lá. Vocês chamam cinza ou vocês chamam de azul? Porque cada raça chama de uma cor diferente, né? Eu tô falando cinza, porque eu enxergo cinza. Eu não consigo enxergar azul nesse cachorro, tá? Mas o American, nos Estados Unidos, ele é conhecido como blue, né? Essa cor é o blue. Tem gente aqui que vai chamar de azul, né? E tem gente que vai dizer que o azul e o cinza são diferentes, mas é exatamente a mesma cor, tá? Então, assim, o cinza ele vai ter um cinza mais claro, um cinza mais escuro, mas todos são blues ou azuis ou cinza, como achar melhor de se chamar, tá? Então, vamos lá. O cinza, e aí o cinza? O cinza também não é recessivo, ele não traz olhos claros, ele não traz trufa não negra. Qual é a diferença desse cachorro para aquele outro cachorro ali que a gente acabou de mostrar? Por que a gente dá continuidade a essa cor? Eu acho que o ponto-chave aí é que o cinza é uma diluição do preto, né? O América, ele veio, né, daqueles dois cães ali e do Bulldog, e o cinza não era uma cor muito comum. Eu acho que ele, aos poucos, o preto foi diluindo até chegar nessa cor aí, tá? Então, ele não está ali relacionado como cor indesejável, graças a Deus, porque é um cão lindíssimo, né? A gente tem que olhar aqui e tem que admitir, eu coloquei propositalmente esses dois cães aqui, que por sinal, um é campeão mundial e o outro é campeão da STCA, do ano de 2016. São cães bem recentes e são os únicos campeões cinza. Ô, Cláudio, eu criava chau-chau, tá? Então, assim, a gente tem um azul, a gente chama de azul, que é o cinza, mas geneticamente falando, eles são iguais, né? Em termos de cores. E assim, ó, tem uma coisa, a trufa é azul,
Sim, a trufa é azul. Não existe. E a impressão que eu tenho, olhando essas fotos, é claro que eu vejo a tela um pouquinho menor aí do que você que está em casa, me parece que as trufas estão pretas. Mas isso é das duas uma. Ou é Photoshop ou o cara pintou, né? Porque isso não existe. Né? Olha só, não é Photoshop, tá? Eu tive um cão anos atrás e ele era cinza e ele tinha olhos escuros e tinha uma trufa bem escura, tá? Na foto, realmente parece que é uma trufa negra. Tá? Mas se você colocar ele do lado de um outro cão, de outra cor, você vai observar que a trufa não é totalmente negra, tá? Ela é um pouco mais clara. Tá? Eu acho que é uma característica que fizeram com que esses cães passassem em posições tão importantes, foi justamente isso, mostrar que o cão pode sim, né, representar a raça, e são cães lindíssimos, né, e que não tem a característica da trufa não negra, mas que, de maneira geral, são cães bem típicos da raça. Né? Até o Bretas, então, até o Fernando Bretas, numa live que a gente fez, ele comentou exatamente essa situação, que é geneticamente impossível, quer dizer, a trufa ela não vai ser preta, ela pode ser um azul escuro, ela pode ser um azul escuro, mas não vai ser preta. Então, quer dizer, tem que haver uma... Ele até como havia comentado, está aguardando uma adequação do padrão, né? Porque das duas, uma, ou não aceita o azul, que eu acho que não vai ser o caso, né? Ou aceita ali uma trufa da cor da pelagem, né? Só que aí o fígado entra na história também, né? De repente vai começar a aparecer fígado aí que não aparecia há décadas, né? Eu acho que é mais difícil o fígado aparecer pelo pool genético. A gente está falando aí de quase 100 anos, né? Sem observar um cão com essa característica, tá? Se nascer um cão hoje, fígado, em qualquer que seja o plantel, se for um criador conhecido, ele cometeu um erro. Se for um criador que não é conhecido, ele também está cometendo um erro. Eu acho que ele não deveria desenvolver isso, porque não é esperado. Agora, se acidentalmente vier um cão com essas características, eu acho muito difícil isso acontecer. Eu vou ser sincero contigo. Eu estou falando de pesquisa de anos, eu acho que é uma coisa quase impossível de acontecer. Entendi. Tá? E eu também acho que esses dois cães que estão aqui expostos aqui, eles não apareceram, não ganharam, assim. Eu acho que tem um fundo de política aí, até porque em 2016 foi muito coincidente, com muita coincidência, tanto na STCA quanto no Mundial, 2 cães cinza ganharam, né? A nível de qualidade não tem o que se dizer, são cães de extrema qualidade. Até porque, né, Cláudio, o cão não é só um item, né? Exatamente, é um apanhado, né, de características que tem que ser cumpridas, né? A gente vê, as pessoas pedem na exposição, falam assim, perdi pro cachorro que tem aquele problema ali, é um ridículo isso. Mas ele também não enxerga que aquele cachorro tem uma série de qualidades que são muito típicas da raça, né? Então a gente tem que levar isso em conta. Vamos lá. Aí a gente vai falar da importância das cores no registro, tá? Esse é um assunto meio delicado, eu vou me estender, vou tentar acelerar o máximo possível, os próximos slides serão mais rápidos, tá? Mas aqui eu tenho que falar, tá? O pedigree é a principal ferramenta para garantirmos as qualidades das próximas gerações, né? A qualidade das próximas gerações, né? As cores nos registros orientam a criação a controlar as faltas e as características indesejáveis. Então, assim, eu tenho que olhar para o meu pedigree e falar assim, cara, quais são as chances que eu tenho de produzir um cachorro de cor fígado com olho claro aqui? Não, essa aqui é nula, né? Para isso eu preciso de informações que são muito específicas, né? Atualmente teve uma alteração, né, na nomenclatura da CBKC, né? Nós, dos departamentos, hoje nós somos 3 departamentos no Brasil, não temos conselho ainda, né? Mas temos aí uma interação muito grande com criadores do mundo, do Brasil inteiro e do mundo inteiro, enfim. E todo mundo ficou assim chocado, né? Ninguém foi consultado, mas essa foi a lista que saiu: azul e branco, branco, cinza e cinza com branco, tá? Azul e cinza são as mesmas cores, das mesmas cores. A gente entende que se é para codificar as cores, para restringir o número de cores, eu concordo, tá? Que deva ter uma nomenclatura. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar uma elaboração um pouco melhor em relação a essa nomenclatura aí, tá? Azul e branco, cinza, cinza e branco, para mim as mesmas cores, já que o América sempre vai ter branco como uma característica maior
ou com menor frequência, mas sempre o branco vai estar presente no América. Dourado, dourado e branco, tá? Fígado e branco, que para mim ocupa essa cor, tudo bem, está descrita no padrão, mas ela ocupa um espaço que, na minha opinião, é desnecessário no padrão, já que a gente não vê cães dessas cores, né? Particolor, todo o América é particolor. Tá? Então, assim, eu acho que isso não define cor, isso aí não é uma cor, particolor não pode ser uma cor, né? Preto, preto e branco, preto e castanho, aí a gente tem o preto e castanho, logo em seguida a gente tem o tricolor, preto, castanho e tricolor também é a mesma coisa, né? Tigrado, tigrado e branco, vermelho, vermelho e branco. Aí eu te pergunto, aonde essa nomenclatura pode nos ajudar a reconhecer logo de cara que a gente tem chance de produzir cães de olhos claros e de trufa não negra ou não, né? Aonde? É quase impossível você ter nesse padrão aqui. Mas eu entendo que isso tem que ser limitado, né? Aí a gente fez uma pesquisa aqui, trazendo as cores da AKC, que também são limitadas, são 18 cores apenas, só que levando em conta que a AKC, além das cores, elas têm uma outra lista, que é a lista de características de marcação, né? E lá ela fala, por exemplo, tan point, que quer dizer cão com manchas castanho, né? Mas eu sei que isso seria mais complexo de adotar na nossa CBKC, na nossa lista, né? Mas eu acho interessante aqui que eles colocam aqui, ó, black, que é o preto, black brindle, que é o preto tigrado, blue brindle, que é tigrado. Aí eles falam aqui blue fall. O que é blue fall, gente? O blue fall é o cachorro fulvo, azul, tá? Ele é fulvo, mas todas as marcações dele, o olho é claro, o nariz é não negro, e as marcações que são características das máscaras do cachorro são cinza. Então, é essencial que tenha o FAL, o fulvo na nossa nomenclatura, porque esses cães nascem com muita frequência. Blue Fall Brindle, que é o fulvo tigrado, e aí a gente sabe que aquele tigrado ali vai produzir cães de olhos claros. Aí tem o Brown, que é o cobre, né? O brown, que é o cobre, a gente chama de vermelho, tá? E o dourado, que a gente chama de vermelho, que a gente chama de dourado, é o red nos Estados Unidos. Mas isso não é um problema, a gente pode manter do jeito que tá, né? Aí você tem o brown brindle, né? Que é o vermelho tigrado. Aí tem o fawn, que é o fulvo tigrado. O fawn sable. Sable também é uma outra cor que é muito frequente no América, sabe? Aquela penugem negra nas pontas do pelo, com a base fulva, é o sable, o fawn sable. E depois a gente tem o próprio sable ali atrás, que é uma diluição do vermelho, né? Aí aqui a gente tem o liver, né? Eu acho que é assim que se fala, não sou bom em inglês, que é o fígado, né? E o red, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que deve ser revista, né? Nós, do departamentos, os 3 departamentos juntos e com um colegiado de criadores aí afixado CBKC, nos juntamos para poder fazer uma petição solicitando essas alterações. Tá? Eu vou fazer uma passagem rápida aqui na movimentação, né? A gente fala de paralelismo, né? E quando a gente fala de paralelismo, a gente vê que o cachorro, nessa movimentação, ele não fecha os posteriores, e isso é algo desejável quando o juiz fala, vai e vem, ele está querendo justamente ver esse paralelismo. Tá? É muito comum alguns cães fecharem um pouco o posterior, é até aceitável, fechar demais aí já não é aceitável para a raça, né? E tem alterações na maneira, na movimentação de forma geral, né? E a triangulação, né? A gente vê aqui, se você levantar uma linha aqui e descer aqui, você vai ver, vai ter um triângulo perfeito formando nessa triangulação, uma cadela que se movimenta, na minha opinião, muito bem, com a cabeça erguida, né? Uma linha de dorso que não se perde na movimentação e uma cauda portada na altura do dorso, que é essencial para que o cachorro tenha essa movimentação característica da raça. Tá? Aqui a gente vê bem que ela tem essa angulação escápulo-humeral, a gente consegue observar, inclusive na movimentação, pelo fato dela não estar com o braço totalmente estendido para poder alcançar
a cobertura de solo necessária. Aqui a gente vai ser um pouco mais rápido, e aí, voltando no assunto da STCA, a importância da STCA na criação de American Staffordshire, eu acho que todo mundo deveria, que gosta da raça, deveria estudar um pouco mais sobre a STCA, porque a STCA, ela traz aí esse acervo aí de campeões de várias décadas, né, de quase um século, e aí a gente tem aí cães de 1938, e observem aqui o pessoal, tem gente aí do old school aí que fala, isso aí era o certo, mas a gente vê que esse cachorro aqui, ele já não tinha a angulação correta, ele tem jarrete de posteriores, né, ele aqui, ó, esse cachorro aqui já é um cachorro mais bonito, né, na época aqui a gente já vê um cachorro já com o dorso correto, lindo por sinal, já com uma angulação boa de frente. Aqui a gente já vê um cachorro, esse cachorro aqui já com menos angulação de frente, né? Mas eram os cães campeões da época. A gente tem que entender que era uma raça em evolução. Aqui a gente tem o Night Bomber já começando uma dinastia aí de campeões aí com características muito boas, né? Aí veio aquela época aí dos cães mais baixos, mais fortes, né? O Kimbo, o Ruffian Grey aqui, né? Esse cachorro lindíssimo aqui, né? Já para a época, né? Aqui a gente vê um cachorro aqui, ó, com o dorso retificado. Tem gente que fala assim, esse problema é da Europa. Não é um problema da Europa. A gente vê que esse cão é americano e tem um dorso retificado, né? Um dorso reto. Isso não é desejável, mas é melhor do que um dorso ascendente, né? Como esse animal aqui que a gente vê aqui logo depois, né? E aí uma evolução, né? A gente vê aqui ainda cães com pouca angulação de posterior, né? Ganhando a nacional, e aí a gente vê aqui no meio de todos esses cães já um cão mais moderno, aqui esse cachorro aqui lindíssimo, né? Não tenho o que dizer desse cachorro, um cachorro maravilhoso que com certeza se tivesse em pista hoje, a gente está falando de um cão de 1976 e 1977, um cão que entraria em pista hoje ganhando, né? E aí a gente vê uma sequência de animais maravilhosos, né? Aí praticamente a raça definida dentro de um padrão que foi buscado, que foi seguido e que foi alcançado. Isso eu acho que é o mais importante, né? Os anos 90 aí, cães aí bonitos, esse cão aqui que é um tigrado que parece que tem um fundo de blue, eu poderia até arriscar que é um Blue Brindle, mas pela qualidade da foto a gente não pode dizer, né? Aqui é aquela cadela que eu falei do dorso, ó, tá vendo que o dorso dela também não é tão bom quanto ela tá no desenho, mas a frente é linda, né? Uma cadela bem bonita, um dorso retificado, talvez não tá tão bem colocada, a gente não vê ela tão bem posicionada aqui nessa foto. E os campeões aí já do anos 2000, né? Já é um cão muito mais parecido com o que a gente cria hoje. Aqui a gente ainda vê aqui, ó, talvez pela posição, mas um cão aqui um pouco pernalta, né, vencendo ainda, né? Eu acho que, me desculpe aí os amantes aí dessa criação, mas eu acho que é um cão que poderia ter uma angulação melhor de frente também, né? Mas a gente não sabe com que tipo de cães ele estava competindo na época. E os últimos anos aí, os últimos campeões, né? Aqui aquele cão cinza que a gente tinha falado, né? E esse cão aqui que, na minha opinião, é o melhor cão dos últimos tempos. Esse Louis que venceu 2017 e 2018, cão maravilhoso, tá? E aí a gente fez um apanhado aqui de cães campeões mundiais, tá? Pra gente ter uma ideia da diferença, né? Esses cães, a maioria de origem europeia, né? Eu não vou falar que existe uma linha europeia, uma linha americana, isso seria um grande erro, tá? Eu acho que todas as linhas são americanas, o que existem são tendências, né? E nos campeões dos mundiais, esses têm sido, esse modelo de cão tem sido o que tem prevalecido na raça. A gente vê aqui, nesse último cão, nesses últimos 4 cães aqui, uma similaridade com os cães que a gente vê vencendo na especializada nacional americana, né? Então vamos lá, aí a gente vai falar agora um pouco, a gente está chegando no final, gente, aguenta as pontas aí, já estamos terminando. A importância das entidades, tá? A gente tem a FCI, que não tem o que falar, né? A maior entidade a nível mundial, ser chancelado pela FCI, para a gente, eu acho que é uma honra, né? Tá dentro dessa entidade aí, que representa realmente o nosso
a grandiosidade da nossa raça, né? A CBKC, que tem um ótimo trabalho ao longo dos anos também, que dá visibilidade e reconhecimento internacional, o único, né? A única entidade nacional que dá reconhecimento, né, a nível internacional para os nossos cães, né? Não adianta nada você criar lindos cães e chegar lá fora e o cara falar, esse cão não é dessa raça porque essa entidade aí não existe, né? Então, nossos resultados, tem que ter uma credibilidade aí nesse Studbook, né? E aí nós temos aí no Brasil os departamentos regionais, né, que instruem os proprietários, que têm a missão de instruir, né, a gente vem buscando regionalmente soluções para os problemas que afetam a raça, né, e mantendo um plantel saudável, instruindo os criadores para se manter o padrão da raça, né. Hoje existem 3 departamentos, que é o DECRAST DF, né, o DRAS, o Tocantins, do meu amigo Marcelo Humberto, né, e o DRAST na Bahia do nosso saudoso Leonardo Bacelar. Nós estamos unidos, né, em busca de melhorias para a raça. Esperamos, né, essa missão atual dos criadores hoje, garantir que todas as regiões do país em que a raça é atuante tenham o seu departamento, até como referência para novos criadores, para que se tenha realmente um direcionamento na criação. Isso é muito importante, né? Isso é um apelo que eu faço todos os dias. Não cruze seu cachorro e sua cadela porque eles são bonitos, né? Você tem que ter uma missão, você tem que ter um objetivo. Pergunte-se sempre por que fazer esse cruzamento, né? Será que é o cruzamento mais adequado, né? Lembrando que você vai colocar esses cães no mercado e esses cães, se tiver desvio de comportamento, vão prejudicar toda a raça de maneira geral, né? O segundo ponto é obter o reconhecimento do clube especializado da raça, tá? A gente tem aí esses criadores unidos que precisam ter o clube reconhecido pela CBKC para a gente estar mais alinhado a nível nacional, né? De ponta a ponta, falando a mesma língua e buscando sempre os melhores eventos para a nossa raça, né? Criação do Conselho Nacional da Raça, né? Isso aí é uma coisa que a gente já pode fazer com 3 departamentos. Estamos esperando aí Florianópolis, que está bem, Curitiba, que está bem adiantado, né? E eu acredito que nos próximos meses aí nós teremos aí, sem dúvida, um dos departamentos mais fortes da raça surgindo em Curitiba. E buscar o reconhecimento dos esportes praticados pela raça, né, com embasamento científico, biomecânico, de forma a garantir toda a segurança para nossos exemplares. Tem esportes que a gente pode investir neles, né, que a gente pode apresentar para a FCI. A raça América é muito versátil, tá? O agility é um esporte muito legal, mas o América tem uma capacidade maior do que o agility. Eu acho que isso pode ser explorado de forma a nós termos criadores cada vez mais satisfeitos com a criação a nível geral, tá? E aqui a gente fez, para encerrar, né, mostrando toda a versatilidade da nossa raça. Nós temos aí ao longo da história os cães de guerra, né? A gente falou do Sargento Stub, aqui a gente vê que isso continua, né? Cães policiais, e esse cão aqui, que é da criação da Regina Pena, do Rio Grande do Sul, tá? Muito obrigado, Regina, por ter mandado. Esse aqui quem mandou foi o Mahmoud, né? É um cão chamado Tyson também, de um colega dele lá da região dele. Parabéns. Aqui nós temos os cães de trabalho, né? Essa é uma cadela da minha criação, a cadela que tirou o BH no ano passado, foi campeã de agility, né? A gente tem o Hawari Bambus aqui, esse cão chamado Shark também, acabou de tirar o BH. Parabéns aí, Mahmoud, pelo trabalho. E aqui a gente tem esse cachorro aqui que é conhecido como PU, tá? Que é um American Staffordshire, né? Mais premiado, talvez um dos mais premiados em trabalho no mundo, tá? Esse cachorro tem 7 certificações, né? Inclusive o IPO 3 pela CBKC. É um cachorro que fez história e que eu acho que merecia muito mais holofotes em relação a ele, principalmente para esse grupo de criadores aí que dão muita importância para o trabalho. Eu acho que isso é muito importante mesmo, tem que se buscar as certificações, tá? E parabenizar o Emerson Barcelos, que foi o cara que desenvolveu o trabalho com esse cão aqui que deveria honrar a raça. Eu acho que ele foi um pouco esquecido, tá? Parabéns, Emerson.
Aí aqui a gente tem cães atletas, né? Essas imagens eu peguei de cães americanos e cães europeus, né? Cães exercendo aqui o agility, né? Fazendo o agility. Esse aqui é um esporte americano, tá? Que é reconhecido nos Estados Unidos. O cão é um salto à distância na água, ele cai numa piscina, é uma coisa muito, muito legal, né? E aqui a gente tem os esportes que a gente vai chamar de games, né? Que é muito conhecido aí nesses eventos aí que fazem, que não, infelizmente não existe um órgão que reconhece, né? Mas aí a gente também tem que levar em conta que talvez seja necessário estudos para avaliar, né? A segurança desses animais exercendo esses estudos, né? A gente tem o salto à distância, que esse aqui eu acho que é super tranquilo, né? Que a gente já poderia começar a trabalhar e pensar num meio de desenvolver, né? Aí aqui a gente tem esse cachorro aqui, que é do Ivan Dumont, também membro aqui do departamento da raça. E muito obrigado, Ivan, por ceder aí a imagem do seu cachorro, né? Esse cachorro é o Truco, que faz essa escalada aí, que exige um treinamento muito, muito forte para fazer isso. Um cão aqui fazendo tração, eu não sei, eu sempre me perco nos nomes técnicos desses esportes, né, dessas modalidades. E aqui um cão europeu se exercitando aí, ali com um paraquedas atrás ali, aumentando a carga, né, basicamente fazendo o que aquele outro cachorro está fazendo, mas com uma carga menor. Né? É um cão guardião, né? E aí a gente tem aqui diversas fotos de cães, né? Esses aqui eu utilizei mesmo do meu canil, até para facilitar aí, não ter que pedir autorização, né? Cães que sabem se portar diante de idosos, perto de crianças recém-nascidas aí, né? E cães aí no dia a dia familiar, né? As crianças ali brincando, assistindo televisão, os videogames, e o cachorro ali acompanhando, que é isso que o América gosta de fazer, é acompanhar o dono em todas as situações, né? E o cão da casa, essa também é a imagem da nossa casa, né? Esses cães são todos fêmeas, né? Eu não solto machos dessa forma, mas as fêmeas a gente costuma manter em matilha, né? Elas são mais inteligentes do que os machos. Tô brincando. Elas são mais espertas do que os machos. Sim, elas sempre ouvem, entendem com muita facilidade as regras da casa, né? Então elas ganham rapidamente as mulheres, né, da casa, né, as donas da casa, e aí os machos, eles costumam fazer mais besteira, não entendem muito isso, acabam ficando para trás. E basicamente é isso. Eu encerro a minha apresentação com as palavras de Wilfred, né, que eu acho que na época, isso aí é um texto que foi escrito há muitos anos atrás, e aí ele fala que poucos cães foram criados com tanto cuidado ao longo de sua história. E há poucas raças que com registros de pedigree tão volumosos. Hoje o Staffordshire emergiu de sua fama de gladiador para um dos melhores entre todos os cães. Ele tem presença e um porte nobre. Ele combina poder, graça e agilidade. Ele é brilhante e alerta, e sua coragem não é superada por nenhum outro animal na Terra. Ele é inteligente, extremamente receptivo ao treinamento e disciplina, e é adaptável em quase todas as condições. Ele é soberbamente gentil com criança, intensamente leal e carinhoso, e é um cão de guarda maravilhoso. Há poucos cães, de fato, que combinam tantas qualidades admiráveis. Em nenhuma outra raça existe uma combinação tão notável de gentileza, camaradagem e confiabilidade. E esse é o American Staffordshire Terrier. Eu agradeço aí a oportunidade de poder falar dessa raça maravilhosa. Que aula, hein? Que aula, hein? Que show, 1h40. Me desculpem aí, tentei acelerar, gente. Não, mas eu acho que o pessoal não percebeu que passou. Eu acho que o pessoal não percebeu que passou tanto tempo. Eu acho que o pessoal ficou aí encantado e aí, ó, o Antônio Costa, assim, ó, deu até vontade de criar um. Olha aí, ó, viu? Ó, que maravilha, hein? Eduardo, tem uma pergunta que eu achei bem pertinente aqui do Eduardo Costa, que ele perguntou ali para o Cláudio, acho que bem bacana, bem pertinente. Qual a diferença em termos de aparência entre o Amstaff e o Pitbull? E em termos de temperamento, para diferenciar? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não sou um criador de Pitbull, tá? Para falar de temperamento seria meio ofensivo, porque eu não tenho a expertise para falar isso, tá?
Mas a nível estético, eu acho que o que marca mais é exatamente isso. No Pitbull se procura um cão um pouco mais atlético ainda, né? Um cão com músculos mais proeminentes, posteriores muito mais fortes, às vezes até mais forte do que os anteriores, né? A gente vê ainda, né, esse peito profundo, um pouco pernalta, porque ele realmente precisa de mais pata para poder se movimentar no exercício de suas funções esportivas, né? Vamos dizer assim. E hoje em dia eu acho que a cabeça também é bem diferente, tá? Então, assim, o América, ele tem um padrão que ele diz ali que o preferível para a altura é 48 centímetros, mas ele tem que ser pesado, né? Então a gente vê uma ossatura mais densa no América Staffordshire Terrier do que no Pitbull, justamente por mais frequentemente o América não passar dos 51, 50 centímetros. Enquanto no Pitbull, se eu não me engano, o padrão vai até 56, 55, eu não conheço bem o padrão do Pitbull, né? Então é aceitável aquilo ali. O Pitbull também tem uma exigência de peso, então faz com que realmente o cão seja um pouco mais esbelto, né? O América ele não tem essa exigência. Então você tem um cão mais alto com exigência de peso, você tem um América que é um cão um pouco mais baixo, que não tem essa exigência e que pede força, tá? E é interessante que a gente observe que o América ele tem que ser forte. Ele não tem que ser gordo, tá? Não adianta você encher o seu cachorro de comida e levar para exposição e achar que o juiz vai ter que escolher ele porque ele está mais gordinho. Ele não tem que ter uma cintura de barril. Pelo contrário, ele tem que ser um pouco esgalgado na região da barriga. Isso tem que ser levado em conta nas exposições. Eu acho que isso é muito importante. O pessoal quer polêmica aqui, né, Luciano? Já viu que o Arinaldo aqui está perguntando com relação a ONGs e tal, mas isso aí é live, é outra live. É outra coisa. É outra live. Se eu fosse falar de linha de sangue aqui, a gente teria que fazer uma live só para falar de linha de sangue. Rapaz, se tu for, eu só toquei no assunto cores. E a gente já foi um monte. Acho que só cores já é uma live imprópria, né? Sim. Então, depois a gente falar de movimentação, é um assunto que a gente agora só arranhou ali Eu tive que ser muito curto ali, eu acho que é importante ver esses alinhamentos, né? As linhas do América, elas são muito visíveis, eu acho que isso é uma referência muito boa. A movimentação tem que ser fluente, né? Então, assim, se nós julgarmos o América levando em conta essas linhas, manutenção da linha de dorso na movimentação, né? O alcance correto, mostrando suas angulações, né? E o paralelismo, nós vamos ter um bom julgamento de movimentação, tá? Agora, tem que entender que o cão americano, o julgamento americano é um cão com a marcha um pouco mais lenta. Na Europa, já se pede para o cachorro correr bastante. Isso esconde bastante coisa, né? Alguns julgamentos americanos, para os Estados Unidos, eles pedem para o cachorro fazer duas marchas diferentes, uma um pouco acelerada e uma um pouco mais lenta para poder chegar na conclusão do movimento, né? Então, não é uma corrida, sabe? Acho que a gente vê assim, muitas vezes na exposição o pessoal tentando correr com a América como se fosse mas não, a movimentação ela tem que ser simplesmente fluente, visível, elegante como pede, mas sem perder a força, que eu acho que é a marca principal da raça. Aqui o pessoal o Antônio Costa aqui, ótima live, uma verdadeira aula de história, parabéns, não sou criador de nenhuma raça, mas adoro estudar sobre. E as lives estão sempre sendo fantásticas. Eu que agradeço, Antônio, sua presença. Muito obrigado. Aí, ó, pessoal o Renato já quer uma live sobre cores, ó. Renato, dá uma procuradinha no canal, aqui no Sistema Pet, tem live sobre cores já, geral, não é específica do Amstaff, mas tem geral. Nós temos aí 100 lives aí para vocês se divertirem aí, tem bastante conteúdo e ainda tem muito conteúdo pela frente, né, Luciano? Tem sim, bastante coisa bacana aí para a gente apresentar. Espero que a gente possa contribuir aí cada vez mais com a suinofilia nacional. Eu tenho uma perguntinha para o Cláudio, que meu coelho ele falou de trabalho, eu sou um entusiasta dos cães, da parte funcional, o Cláudio sabe, a gente estava falando antes. E, Cláudio, existe algum tipo de exame de seleção para raça, para Amstaff, exemplo do Rottweiler, do Doberman e algumas raças de trabalho que tem o ZTP e tal, ou como é que funciona isso? Ou não tem? Exame de seleção que você está falando, exame... Acasalamento, né? Para acasalamento?
Tá, os exames mais frequentes, né, o exame genético de CLNA, né, que é para ataxia cerebral, que é um problema que atinge a raça, né, não é frequente, vou ser sincero contigo, eu acho que, sei lá, eu nunca vi um cachorro com esse problema, as pessoas dizem que escondem isso, mas eu acho que não é uma realidade, mas é fácil de controlar, né, a gente tendo ali os cães Carrier e os cães Clear, você não vai ter risco de desenvolver a doença, os Carrier, claro, fazendo uma seleção genética na reprodução. A displasia de quadril, né, tem se tornado um protocolo cada vez mais frequente, né, o exame de displasia de quadril, muito embora também não é um problema frequente, eu acho que os problemas ligamentares são muito mais frequentes do que de displasia de quadril. Nesses 15 anos aí, no contato com a raça, eu vi 2 cães com displasia de quadril, realmente, assim, ao vivo, né? E a gente já existem estudos, eu trabalho com a área ortopédica, né? A gente vê que tem vários estudos hoje que dizem que a displasia de quadril, 65% dos casos não estão relacionados com a genética, né? Os 10 primeiros dias de vida ali do cachorro ali são primordiais ali para poder garantir que o cachorro não desenvolva uma displasia, né? Isso aí já tem estudos, não dá para a gente falar aqui, mas eu acho que as pessoas que já estão mais avançadas nesse assunto vão poder falar com mais frequência. Outra coisa que é importante é o peso do filhote, né? Todo mundo quer ter um filhote bonitinho, gordinho, fortinho, né? Mas o filhote ele tem que desenvolver esbelto para que a cartilagem realmente ela amadureça de forma a aguentar, né, a carga do peso no animal. Então, você tem que entender que o que é mais importante, você ter um filhote bonito ou um cão adulto que vai viver aí? A gente tem casos aí de América com 18 anos, postei recentemente aí, né, vivendo, andando, caminhando e tendo suas atividades, claro, né, com suas limitações, mas são 18 anos, gente, né? Então, assim, não adianta você encher o seu filhote de peso, porque ele vai quebrar antes da hora, né? Ele não pode quebrar, ele tem que desenvolver leve para poder se desenvolver bem, né? Aí tem as doenças cardíacas, né? Nos Estados Unidos é muito mais estudado do que aqui no Brasil, a gente não faz muito isso, né? E de maneira geral, eu acho que bom, eu estou tentando acelerar aqui porque a gente está sem pouco tempo. A gente tem vários problemas de pele que são frequentes e isso não é só um problema genético, tá? A gente tem que levar em conta que o América ele tem escassez de pelo, não é um cachorro que tem sobrepelo, né? Então é um cachorro que tem a pele muito sensível. Esse cachorro ele não pode ficar em contato com a urina, com as fezes, né? Ele tem que estar em ambiente limpo. Ele já é um cão limpo por natureza, né? Então, assim, não perde muito pelo, é um cão que tem essas vantagens, eu acredito, assim. Então, assim, tem que se manter o cachorro sempre saudável, limpo, também não exagerar nos banhos, né? E outros problemas que a gente sabe que vem aí, que são hereditários e que tem que ser evitados durante a criação. Assim, papo bom voa, né? A gente pode ficar aqui falando até 3 da manhã, que não vai nem perceber, o pessoal também não vai perceber em casa ali quanto passou. Mas a gente já extrapolou bastante o nosso tempo aqui. Pessoal, Cláudio, se alguém tiver perguntas, a gente não conseguiu fazer todas as perguntas. Pessoal, muito obrigado pelas perguntas, pela interação de vocês, foi muito legal. Até o Henrico, Luciano, está perguntando qual o nome do seu canil de Doberman. Meu canil de Doberman é o Nobilis Domo. Aí, Henrique, então respondido. Então, assim, eu vou passar a palavra para o pessoal se despedir. Então, primeiro para o Cláudio, depois para o Luciano, aí eu encerro com vocês. Então, Cláudio, boa noite, obrigado. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a oportunidade, mais uma vez, de falar, né, da raça. O pessoal aí, o Luciano, por ter permitido aí, ter me chamado, ter me escolhido para fazer, né? Eu acho que isso foi muito legal da parte dele, né? E queria dizer também, agradecer as pessoas que participaram, se elas puderem, se elas quiserem, né, tirar suas dúvidas e se acharem que eu tenho condição de fazer isso, entrar em contato pelos nossos canais, né? Hoje a gente tem o Facebook, tem o Instagram, né? Eu acho que tem até o próprio WhatsApp,
Então, as dúvidas que tiverem, podem ir mandando aí para a gente, que a gente terá o maior prazer em tirar de todos vocês, se tiver na nossa capacidade, né? Basicamente é isso. Agradecer novamente, boa noite a todos, né? E vou estar firme aí nas próximas lives, com certeza. Bom, gostaria de agradecer ao Eduardo, essa parceria que a gente firmou. Espero que ao longo do ano a gente possa trazer assuntos interessantíssimos, né? Parabéns ao Cláudio pela maneira que ele conduziu, né? O assunto que, como o Eduardo bem colocou, vai passando, você não vê. Foram quase 2 horas que a gente está nesse bate-papo e não falou tudo. Então, parabéns, Cláudio. Muito obrigado por contribuir aí com o Kennel Clube de Brasília. A gente espera estar contribuindo cada vez mais com a sinofilia, com a CBKC, com a FCI, né? Contribuindo da maneira que a gente pode. Tá? Agradeço a todos aí pela participação, quem enviou perguntas, tá? E o Kennel Clube de Brasília está à disposição de todos. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado aí a todos, aos nossos convidados, a todos pela audiência, pelo bate-papo. Não esqueça de assinar o canal, deixar o like ou dislike, de repente você não gostou, vai que, né? Mas aí interage com a gente. Esperamos que a gente tenha cumprido aí o papel esperado aí por um Kennel tão importante e relevante. Aí, mais uma vez, obrigado pela confiança, pelo Kennel Clube de Brasília, e logo, logo a gente está com mais novidades, aí, mais lives de qualidade aí promovidas pelo Kennel Clube de Brasília. Lembrando que a live vai ficar gravada aqui no YouTube, no Facebook, tá? Nossas próximas lives já estão aqui agendadas no canal, então depois se quiser dar uma olhadinha no canal. Amanhã a gente vai falar aqui no canal sobre como vencer nas exposições na Europa. Então, amanhã vai ser 19h30, aí a Geórgia, para quem não conhece, não sei se tem alguém que não conhece, mas enfim, para quem não conhece, é a Geórgia Cerúdio que comanda aí a live. Eu fico ali só cutucando ela, incomodando ela. Depois de amanhã a gente vai falar com uma raça muito parecida com o Amstaff, muito parecida, tem até americano no nome, chama Cocker Spaniel americano, né? Bem parecido. E tem o criador também do Kennel de Brasília participando, então vai ser bem legal, só que a gente vai fazer às 19 horas, amanhã a live é 19h30, depois e aí no sábado é às 19 horas, porque a gente vai ter um criador que mora lá na França, então vai ser bem legal. Então assina ali, depois dá uma olhadinha, já marca o lembrete para não perder. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo bate-papo, esperamos que a gente tenha contribuído aí, tenha tornado a noite de vocês mais agradável. Uma boa noite e até a próxima. Joana é uma criadora há muitos anos, mas estava enfrentando dificuldades. Joana não conseguiu vender seus filhotes na velocidade que gostaria e estava com dificuldade no controle dos gastos. Ela até tinha um site, mas estava sempre desatualizado, pois dependia de outros para atualizá-lo. Suas planilhas de controle eram sempre difíceis de manter e as contas estavam sempre uma bagunça. Mas tudo ficou muito mais fácil para Joana depois que ela assinou o sistema PET. Agora, ela consegue um planejamento mensal das contas que deve pagar e que deve receber. Consegue fazer uma gestão do seu estoque de ração, sabendo com antecedência quantos dias seus estoques irão durar. O sistema também emite alertas a respeito de todos os cuidados médicos regulares, como vacinas, vermífugo, antipulgas, etc. O planejamento das ninhadas acontece de forma mais organizada, com a árvore genealógica ilustrada das ninhadas, fica muito mais fácil saber onde se quer chegar. Isso sem nem se preocupar com o site, pois o sistema PET trata de organizar e montar as informações e divulgá-la no site de forma correta e eficiente. Assim, qualquer pessoa interessada em conhecer seu plantel terá de forma organizada, no seu computador, celular ou tablet, as fichas mais completas de seus animais. A vida de Joana agora é muito mais fácil. Ela agora tem mais tempo para curtir seus pets com tranquilidade. Faça como a Joana, assine já o sistema PET e divulgue seu trabalho.